Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar no nosso tema das quartas de poder, o livro Propósitos. Temos já estudado, vimos outros temas e hoje nós vamos trabalhar o tema 5 e fala aqui sobre Jó, os propósitos de Deus para um servo íntegro, coração contrito e espírito quebrantado. Vamos hoje pensar um pouco, é uma história muito conhecida, a história de Jó. Tem muitas Tem muitos entrelaçamentos, né? Essa história. Uma história de um homem, como nós sabemos, que morava. Vamos fazer o seguinte: vamos ler na Bíblia. Na terra de Uz. Quem era Jó? O que aconteceu com a vida de Jó? Nós sabemos, já lemos, já ouvimos, mas sempre tem algo. A Bíblia é maravilhosa, né? Ela sempre tem algo a mais para nos trazer, para nos mostrar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. E vamos acompanhar a leitura do capítulo 1 do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, ver o que é que ele tem para nos falar nesse momento, através dessa história tão conhecida e tão contada. Eu queria fazer uma oração para nós continuarmos aqui. Aí nós, toda vez que abrimos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus está falando a nós através da palavra dele. Então, é importante pedir ao Espírito Santo discernimento e que ele possa falar profundamente no meu coração e no seu coração. Feche os olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Grande Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade que estás nos dando nesse momento de abrir a tua palavra. Eu peço a ti, Pai, que o Senhor possa me usar, me dando sabedoria, entendimento, discernimento, para ao meditar na tua palavra, possa também transmiti-la de maneira que as pessoas sintam-se abençoadas por ti. Que o Espírito Santo possa ser derramado sobre cada um de nós que estamos nesse momento meditando na tua palavra. Muito obrigada por tudo, continua conosco, em nome de Jesus, amém. E aí, queridos, vamos lá então, o que é que a palavra tem para nós nessa noite, nesse momento? Capítulo 1, versículo 1 a 3. Olha só o que a palavra nos diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Vimos aqui que Jó não era qualquer um. Era um homem rico, poderoso, conhecido. Naquela região não tinha para ninguém. Além de muitos bens que ele tinha materiais, né? Ele também tinha muitos filhos, que naquela época, e até hoje, algumas regiões, né? Isso é símbolo de prosperidade, né? Quanto mais filho, mais poderoso, mais próspero ele é. E era esse aquele homem. E mais, o mais importante que nós poderíamos falar era que ele era íntegro, reto e temente a Deus. Era lá, então esse não era perfeito. É o sonho de consumo de todo ser humano. Temente a Deus, rico, reconhecido socialmente, uma família farta, uma família muito, muito querida, assim, porque era uma família de status social lá em cima, não era qualquer um, ok? Mas ele era um homem que exercia muito bem o seu papel familiar. Não era qualquer um. Você sabe que aqui a Bíblia fala, em Jó capítulo 1, versículo 5, ele diz aqui que ele exercia, a palavra diz que ele exercia bem o seu papel como sacerdote da família. Todos os dias ele levantava um altar ao Senhor, fazia sacrifícios, só de pensar dos filhos terem pecado. Ou seja, que marido maravilhoso. Era um bom pai, um bom marido, um bom patrão, riquíssimo, tantas pessoas, né, que estavam ali no comando, sob o comando de Jó. Um homem realmente muito importante para a sua época. Mas nós conhecemos a história. Um belo dia, que não foi tão belo assim para Jó, o que aconteceu? Um momento lá,
onde Deus chamou, né, teve um concílio presidido por Deus, Jó, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz lá. Acompanhe na sua Bíblia. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Não foi convidado não, tá, gente? Mas é terrível isso. Tudo que é reunião e festa tem um penetra. E lá estava o penetra Satanás. Não foi chamado, mas apareceu lá. Nós sabemos que aqui nessa história vieram os representantes dos outros planetas e os nossos pais, que passou o bastão para quem? Para o capetinha, né? Satanás foi lá, ok. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E ele falou, né? De a terra e tal. No versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás. Ô, gente, que perguntinha, mas vamos lá. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Joia, um cristão assim, ó. E aí o que aconteceu? Quando ele falou da integridade e tal. No versículo 9, então, respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não concedesses bens, riquezas, uma família maravilhosa? Ele vai falando aqui, na sua casa e tudo quanto ele tem, você não deu tudo para ele? Ou seja, você não mimou ele? Meu queridinho, ele é o seu queridinho. Logo, é muito fácil ser bonzinho, ser temente, obedecer. E ele foi lá e jogou esse H. A obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram. E começa a falar de tudo que ele tem. Aí Deus fala, tudo bem então, ok? É assim? Então faz o seguinte, tira o que ele tem. Tira o que ele tem e vamos ver o que acontece. Mas deixa, só não mexe com ele, mas tira o que ele tem. E nós sabemos, queridos, muito bem o que aconteceu. O inimigo foi lá e começou a destruir, né? Destruir os bens que ele tinha, gados, tudo que ele tinha, o diabo foi e tirou. Tudo que eles tinham, o diabo foi e tirou. Tirou a vida dos filhos dele. Destruiu tudo que ele tinha. Ele dormiu rico e acordou miserável. Né? Do gozo, da alegria que ele tinha, passou para dor e desespero. Que situação terrível a história de Jó. Né? Tantas pessoas, eu fico pensando, né? Nós estamos vivendo um momento muito caótico, muito difícil. Tantas famílias têm passado por provações nesse momento. Eu não sei se estou falando para alguém que teve algumas perdas, né? E não teve perdas maiores ou maior do que perder alguém, um ente querido. Eu posso estar falando para alguém que fala assim, eu estou passando por um momento tão difícil. Só a graça e a misericórdia, sabe? São filhos que têm perdido seus pais. Os pais, literalmente, de um dia para o outro, perdem os pais. São pais que perdem mais de um filho. Dores terríveis, que sofrimento. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de pecado, de sofrimento, um mundo de dor. Infelizmente, com a entrada do inimigo, né, do pecado no mundo, nós vivemos aí tantos anos de sofrimento. E naquela época foi um momento muito difícil para aquele homem, que era íntegro, reto e temente a Deus. E assim foi a história de Jó, uma história muito difícil. Mas será que ser íntegro, só ser íntegro, que não é só, né? É o suficiente? Será que qualquer pessoa não pode ser íntegra? O que Jó era? Até mesmo temente a Deus. Vamos pensar aqui, uma pessoa temente a Deus. É importante? Sem dúvida é importante. Reto nos seus negócios. Como eu disse, é muito possível que ele fosse, como ele era um cristão, um bom cristão, um bom servo de Deus. Eu fico pensando, ele devolvia o dízimo. Ele era um homem que ele ia para a igreja. A parte religiosa dele estava ok. Temente a Deus, obedecia a Deus, estava lá. Era um homem que nós já vimos aqui no capítulo 1, versículo 5, que exercia o sacerdócio do lar. E aí eu quero abrir uma janela para falar com você que está ouvindo agora essa mensagem. Você tem exercido o seu papel quanto sacerdote do lar.
Deus designou isso para você, homem de Deus, que você possa exercer. E aí vem a questão dos cultos familiares, como é importante. E Jó tinha esse cuidado. Todos os dias, você tem feito o seu culto familiar? Você, que é um sacerdote da família, todos os dias levantado no altar ao Senhor, chamado sua família, reunido, aberto à palavra, à meditação, e colocado a sua família diante de Deus? Você tem feito isso? Muitos homens têm negligenciado esse papel. Muitos cristãos, bons cristãos, estão lá na igreja. Quando chama para pregar, prega, organiza eventos, treinamentos, tudo mais, líderes espirituais, mas em casa tem negligenciado a sua parte quanto sacerdote. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus vier buscar as famílias, vier nos buscar, Ele não vai perguntar para você se escuta. E a tua função lá na igreja que eu te dei? E o teu papel assim que eu te dei? E Ele vai dizer, cadê os filhos que eu te dei? E eu oro a Deus que você, homem de Deus, que está me ouvindo nesse momento, que o Espírito Santo fale o seu coração profundamente e você se reorganize. Pare de dar desculpas furadas. Pare de procrastinar. Amanhã eu começo, depois eu começo. Hoje é o dia de começar. Hoje é o dia de arrumar a nossa casa. Você é responsável por isso. Mas vamos dizer aqui que, infelizmente, esse homem não assume esse papel. Eu quero falar para você, querida, para você, mulher. Você é uma mulher de Deus, uma mulher cristã. Faça. Não deixe de fazer o culto familiar. Eu não estou falando do culto pessoal que todos nós temos que ter individualmente. Eu quero falar o culto familiar. Faça você, seja você a sacerdotisa do lar. E não é realmente, nós esperamos todos, nós sabemos, segundo a Bíblia, né, que os homens têm esse papel, mas se eles negligenciam, faça você. Faça você sem ficar acusando o outro, sem ficar cobrando o outro. Uma vez que conversou e esse homem não quer assumir, você assume. E Deus vai recompensar você, você vai ser responsável também pelos seus filhos, pela sua família. E Jó era esse homem. Então nós vimos aqui que era temente a Deus, era um homem próspero, era um bom pai de família, era um bom esposo. Olha só, tinha muitas qualidades. O que estava faltando para ele? E aí nós vamos ver aqui no capítulo 42. Capítulo 42 do livro de Jó. Olha só, abra sua Bíblia aí. Tem toda uma história, tem toda uma confusão. Aqueles amigos de Jó que perturbavam, falavam. Jó também falou muitas coisas. E a gente fala assim, Jó era um homem muito paciente. Mas se a gente for estudar direitinho mesmo, nós vamos ver ali muitos momentos em que Jó falou coisas que não deveria falar. Né? Fez algo, teve alguns pensamentos, né? Porque nós pensamos, sentimos e fazemos. E aí eu falo para você, que tipo de pensamento você tem tido quando você passa por um momento difícil? Que tipo de emoção, que sentimento você sente no momento de dificuldade? Que atitudes você tem tido frente a tantas provações? Deixa eu falar uma coisa para você, querido, querida. Nesse momento, nós estamos passando, todos nós, sem exceção, por um momento muito difícil. E quais são os sentimentos, os pensamentos, sentimentos e ações que nós temos cultivado em nossa mente diante de um momento de crise, porque nós estamos todos vivendo um momento de crise. Naquela época, o servo de Deus, Jó, estava passando por um momento muito complexo de crise. Muito complexo. E nós estamos passando, claro que em outra dimensão, mas também estamos passando. E nós não podemos perder isso de mente, que Deus está conosco, que Deus se preocupa conosco. E Ele quer, nesse momento de deserto que nós estamos passando como humanidade, Ele tem lições preciosas para nos ensinar. Ele tem lições preciosas para ensinar a cada um de nós, a você que está me ouvindo, a você esposa, a você filho, todos nós. Deus sempre, o propósito de Deus para a nossa vida é sempre o mesmo, não mudou nada. É refinar-nos, é nos moldar, é nos lapidarmos, né? Ele quer nos lapidar, é nos transformar em homens e mulheres íntegras, segundo o seu propósito. Lembre sempre, o propósito de Deus, ele é muito melhor do que o nosso. E no capítulo 42, depois de tanto sofrimento, Jó estava ainda no momento difícil, com os amigos da onça lá, nós conhecemos a história, perturbando, acusando, momentos difíceis. E aí, às vezes, você pode falar assim, pois é, Tânia, no momento que eu mais precisei de alguém,
a pessoa não me ouviu. E eu queria que você pensasse sobre isso. Alguém não me acolheu. Você pode ser esse alguém, eu posso ser esse alguém, que alguém está esperando a nossa mão amiga, o nosso ombro amigo, o nosso suporte, mexer no nosso bolso para ajudar alguém. Eu tenho orado para Deus colocar amor e sensibilidade no meu coração. Meu coração é duro, é um coração muito duro. E eu tenho orado, falo, Senhor, por favor, transforma meu coração. Porque a gente, às vezes, queridos, como cristãos, bons cristãos, às vezes família ministerial, família de liderança na igreja, cristãos que vão lá, que dedicam sua vida ao trabalho do Senhor, muitas vezes falta algo mais. Se você orar a Deus, Deus vai mostrar o que falta no seu coração. O que faltava na vida de Jó? Um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto. O que Deus queria fazer na vida de Jó, né? Permitindo que essa enxurrada passasse na vida dele, trazendo tanta dor, tanto sofrimento. A escola de Deus muitas vezes é muito dura, é muito dura. A sala de aula de Deus, às vezes o silêncio de Deus dói a alma. É muito difícil passar. Quem nunca passou, né, por momentos difíceis? Mas lembre-se, eu não sei em que momento você está na sua vida. Lembre-se, seja o que for, Deus, ele, no final, ele quer transformar. Ele quer moldar, ele quer salvar. Tem algo, pode ser escura como for a noite, sombria como for, a tempestade absurda. Deus quer lapidar você. Deus quer salvar você. Sabe o que eu faço? Eu já passei momentos muito difíceis. Todos nós já passamos. Já passei momentos muito amargos, momentos que eu imaginei que, primeiro, que eu nunca passaria. E se passasse, eu não resistiria. E no momento de maior dor e dificuldade, sabe qual é o meu pensamento? Eu começo a falar assim, Senhor, eu quero agradecer. Está doendo. Está doendo profundamente, está machucando, está dilacerando meu coração, mas eu quero te agradecer. Porque não pelo que estava acontecendo, mas pelo que eu tenho uma certeza sempre que vai acontecer lá na frente. Como assim? Como é que Jó ia agradecer por coisas tão difíceis acontecendo na sua vida? E aí, no capítulo 42, Jó faz a sua confissão. Abra sua Bíblia, vamos ler. Olha a palavra de Deus, o que diz para você, o que revela a nós nesse momento. A confissão de Jó. Jó começa a reconhecer as besteiras, falou tantas coisas. Olhou a magnitude de Deus, o poder, a presença, quem de fato é Deus. E ele começou a falar aqui a sua confissão no capítulo 42. Vamos ver aqui, vou lendo e a gente vai aqui meditando. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém por isso. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. O seu sim, o meu sim, mas o de Deus não. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei de nada. Querida, querido, presta atenção. Quem é você? Você conhece realmente quem é Deus? Você tem noção do que é Deus na sua vida? De quem é que você serve? E ele começou a reconhecer aqui. Falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Jó, ele estava lá. Ele era um crente igual a você muitas vezes, que devolvia o dízimo, a oferta, fazia os cultos, fazia tantas coisas boas, querido socialmente. Um homem muito bom. Mas ele não conhecia Deus. Escuta-me, pois, havia dito e eu falei. Eu te perguntei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa impressionante. Jó reconhecia aqui quem de fato ele era. O que é que ele era aqui? Jó era apenas pó. Cinza, ele reconheceu a sua finitude, a sua pequenez diante de um Deus tão poderoso, tão grande.
Jó não estava aqui reconhecendo que Deus era bom, grande, maravilhoso e poderoso, porque ele tinha recuperado tudo. Ele estava no auge do seu sofrimento. Lembra? No auge, muitas acusações. E ele começou a entender realmente quem é que ele era. E nós sabemos a história, né? Aqui no capítulo 7, Deus repreende os 3 amigos de Jó. Jó reconhece quem é Deus. Jó entende quem é Deus. Deus fala, cala a boca, você não sabe de nada. Você precisa saber quem de fato eu sou e o que eu quero de você. Deus tinha um propósito na vida de Jó. E Deus também queria fazer da vida dele, que a vida dele fosse uma bênção na vida dos outros. Um propósito na vida dele e que a vida dele pudesse representar aquilo que Deus sonhava, para que ele pudesse abençoar outras pessoas. E aqui, no capítulo 7 em diante, Deus, ele repreende os amigos de Jó. E aí ele fala para os amigos de Jó. Eu vou ler aqui, ó. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também aos amigos dele, o Elifaz e o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos. Os amigos de Jó tinham falado tanta besteira com relação a Deus, que a ira de Deus se acendeu, ele ficou muito bravo, muito irado com eles. E aí ele mandou os amigos de Jó, olha o que ele fala no versículo 8, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, oferecerei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vocês, seus meus servos. Vocês, estão fora da casinha, são desorientados, a oração de vocês não vai chegar a lugar nenhum, mas eu quero que o meu servo, quem era esse servo? Aquele homem que perdeu tudo, aquele homem que em alguns momentos, sim, falou algumas coisas que não deveria ter falado, que tinha uma compreensão muitas vezes distorcida dele mesmo com relação a Deus e de Deus. Mas era um homem que era íntegro, era um homem bom, um homem socialmente falando, bem, né, tinha uma boa reputação. E aí nós vamos ver daqui o processo, né? O processo de Deus, de lapidação, a sala de Deus, né? A sala de aula de Deus. E ele fala assim, vai, fala para Jó e manda ele lá. E olha o que ele fala aqui, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Loucura. Aqueles homens eram nécios, loucos, porque vós não disseste de mim o que era reto, porque o meu servo Jó, como o meu servo Jó. Então foram eles e procuraram a Jó. Que coisa maravilhosa. E aqui sim, queridos, nós vamos ver o propósito de fato de Deus na vida de Jó. Deus tinha um propósito na vida de Jó, era lapidar a sua vida, era restaurar. Ele não queria que ele continuasse sendo um mero crente. Aquele pregador, aquela líder do Ministério da Mulher, aquela mulher que aparentemente está tudo muito bem, cuida da sua casa, educa os seus filhos, tudo isso é importante, nós temos que fazer tudo isso. Aquele homem que, assim como Jó, levantava o altar todos os dias, entregando seus filhos a Deus, aquele homem que era honesto, aquele homem que era bondoso, tudo isso nós devemos sim sermos. Mas Deus queria algo mais. Deus tinha um propósito através da vida de Jó. E não é diferente para mim e para você. Deus quer um propósito através da nossa vida. E aí eu pergunto a você, você tem feito isso? Deus tem conseguido fazer? Jó era um homem sincero. Ele reconheceu quem ele era e quem era Deus na sua vida. Ele falou, conhecia só de ouvir. Hoje eu conheço de ver. É isso que Deus quer na sua vida e na minha vida, que nós tenhamos uma experiência tão forte com Ele, que sejamos capazes de dizer assim, eu conheço porque eu vi, eu experimentei. Ou seja, Deus queria ter com Ele, assim como quer ter com você e comigo, intimidade. E não existe intimidade com Deus sem tempo. Nós precisamos ter tempo de qualidade, tempo real com Deus. Eu pergunto a você, quanto tempo você tem passado aos pés de Cristo, lendo e estudando a palavra de Deus? Eu pergunto para mim, Tânia, será que você não precisa passar mais tempo com Deus? É suficiente? Você tem intimidade tão grande que você é capaz de dizer assim, eu conheço porque eu vivo, eu tenho uma experiência com Ele? Será que você é capaz? Será que eu sou capaz de falar isso? Intimidade. Eu não sei se vocês que são casados, ou mesmo alguns filhos têm com suas mães isso, né? Com seus pais.
Eu sou casada há 35 anos, faremos 36, se Deus permitir, esse ano. E tem alguns momentos que meu esposo vem lá falar alguma coisa comigo, ele está longe, ele vem de lá, e do nada ele começa a falar algo. Entenda que ele não conta, mas ele fala, Tânia, gente, Tânia, só fala isso. Eu já falo assim, ah tá, tudo bem, Fernanda, é isso, tal, tal. Aí ele, como assim? Eu não sei explicar, mas quantas vezes acontece isso da minha parte, da dele também? Isso é o que é intimidade, é conhecer um outro, ter uma sintonia. Deus quer intimidade com você. Ele quer estar em sintonia com você. É o tempo todo Deus procurando, né? A gente parece que vive correndo de Deus. E é isso que Deus queria aqui. Ele tinha um propósito na vida de Jó, e Deus tem um propósito através da vida dele. E ele conseguiu, através da vida dele, esse propósito, sabe quando? Quando Jó foi capaz de abençoar as pessoas. Aqui ele não estava dando cestas básicas, ele não estava cumprindo o papel social dele, ele não estava simplesmente pagando o salário daqueles muitos funcionários que tinha, quem sabe ajudando a comunidade dele cristã e os fóruns da igreja. Não, ele estava abençoando as pessoas. Ele orou e Deus ouviu a prece. Queridos, nós vivemos um momento crucial. As pessoas precisam de pão, precisam de roupa, de abrigo, precisam. Mas a maior necessidade das pessoas é Deus. Essa é a maior necessidade do nosso mundo. Você tem sido uma bênção. Deus tem cumprido isso na sua vida. Você tem cumprido o propósito de Deus. Quando Jó reconheceu quem ele era, e entendeu e conheceu Deus, de fato, como não só alguém que ele escutava, mas ele teve uma experiência pessoal com Deus, ele foi capaz de abençoar as pessoas. Queridos, queridas, Deus quer que você abençoe as pessoas. E comece pela sua casa. Querido pai, você precisa começar a abençoar os seus filhos. Abençoar a sua esposa, honrando, respeitando, amando, cuidando deles. E tendo, sobretudo, uma vida íntegra, uma vida de intimidade com Deus. Porque não adianta ser de palavra, de boca, como muitos são. Deus abomina isso. Isso é abominável. É oferta abominável para o Senhor, diante do Senhor. Mas Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Se você estiver ligado à videira, você vai dar bons frutos. Queridos, não é passando horas e horas na televisão, no computador, com conversas fúteis, fazendo e pensando coisas que não deve fazer, que você vai ter intimidade com Deus. Não é sendo um crente de aparência que você vai ter intimidade com Deus. Ele quer muito mais para você e para mim. Eu oro a Deus nesse momento que Ele possa, Espírito Santo, assim como oramos no começo, possa incomodar você, perturbar o seu juízo, tirar a sua paz, para colocar a paz que você precisa ter de fato e sentir. Porque muitas pessoas vivem na paz, tranquilos, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu sou aquele crente meia boca e estou bem com isso. Deus quer muito mais para você, assim como Ele quis muito mais para a vida de Jó. Jó se tornou uma bênção, um veículo de bênçãos, e é assim que Deus espera de nós. Tudo isso para lapidar, né? Porque o diabo insistiu. Ele foi lá, o que ele fez com Jó? Ele não só tirou os bens de Jó, mas ele tirou a saúde de Jó. Ele tirou quase a vida. Ele não tirou a vida porque Deus não permitiu. E Jó, através desse momento, desse sofrimento, ele começou a entender qual era o propósito de Deus na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como você tem lidado com a sua vida pessoal. Eu não sei como você tem lidado com a sua relação, seu relacionamento com seus filhos, com sua esposa, com seu namorado, com seus pais. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus conhece a sua vida. E essa mensagem desta noite, desse momento, é o Espírito Santo falando e perturbando o seu coração. Acorde, abra os seus olhos. Escute o que Deus está falando para você. E aí Deus restaura a prosperidade de Deus. Jó primeiro reconheceu, entendeu quem era Deus. Jó primeiro abençoou, se tornou um conduto de bênção na vida das pessoas. E agora mudou o Senhor a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Quando Jó começou a tirar o foco da dor dele, do sofrimento dele, das perdas dele,
Deus abençoou. Chega a dar uma preguiça, né, gente? Dá uma canseira. Como é que a gente não aprende? Quando a gente tira o foco de nós. Eu não sei, muitas pessoas passam a vida toda lamentando, reclamando do que não tem, do que poderia fazer, da família que tem, do lugar que tem, do lugar que mora, do emprego que tem. Tira o foco de você e vai abençoar o outro, vai ajudar. Aquele braço, né, a mão de Deus aqui na terra, que é isso que as pessoas esperam de nós como cristãos. Quando ele começou a abençoar os outros, Deus devolveu tudo para ele que ele tinha. E olha que maravilha, a Bíblia fala no final do capítulo 42, no versículo 17. Versículo 16 ainda. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a quarta geração. Versículo 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus não quer nada menos do que isso para mim e para você. Farto de dias é assim, olha, não era cansado, exausto, deprimido, na velhice, triste. Foi abundância de vida, porque ele entendeu, ele começou a ter intimidade com Deus, ele reconheceu quem Deus era, e Deus fez diferença na vida dele, e ele pôde fazer diferença na vida das pessoas. A minha oração nessa noite é essa, queridos, para mim e para você. Que possamos abrir a nossa mente, nosso coração, permitirmos que o Espírito Santo fale e haja na nossa vida. Jó era um homem sincero. Deus não pode fazer nada na sua vida se você não for sincero, se você não se movimentar e fazer a sua parte. E a nossa parte qual é? Oração e ação. Oração e ação. Que você possa ter vidas, dias nessa terra de fartura, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Que Deus continue abençoando você ricamente, a sua família, e dando sabedoria e entendimento para que você escolha hoje. Hoje pode ser o seu melhor dia. Hoje servir a Deus com toda integridade, retidão, amor ao próximo, respeito e responsabilidade com a sua família e com você mesmo. Vamos orar, fazer uma oração para nós terminarmos esse momento com Deus? Feche seus olhos e vamos orar. Grande Pai, nesse momento eu quero te agradecer porque podemos sentir, nesse momento, a presença do Espírito Santo falando ao nosso coração. Tem pessoas que estão em casa agora. Eu sei que algumas pessoas até podem estar vivendo um momento de muita angústia. Eu não sei qual o momento que as pessoas que estão me ouvindo agora estão vivendo. Sei lá, no começo de fartura, no momento em que Jó estava bem com sua riqueza, com sua família. Eu não sei se agora tem alguém que está me ouvindo, que está vivendo num momento de angústia, de dor, onde a doença está tentando levar a sua vida. Ou no momento de transformação, de reconhecimento, entendimento em que realmente precisa ter uma vida diferente, uma vida transformada pelo teu Espírito. Eu não sei qual o momento que essas pessoas que estão me ouvindo agora estão vivendo, mas o Senhor sabe. E eu sei, e elas entenderam também o seu propósito na vida delas. O Senhor quer dar realmente saúde, prosperidade, mas o Senhor quer salvar-nos, o Senhor quer salvar essas pessoas. O Senhor quer transformação. E para sermos transformados, precisamos ter intimidade, tempo com Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, trabalhar na vida dessas pessoas e que elas possam ser sinceras contigo, dizendo, Senhor, por favor, que o Espírito Santo possa habitar dentro de mim e que eu possa ter uma vida diferente, tirando de mim, Pai, tudo aquilo que o Senhor não colocou. Eu peço a Ti, Senhor, misericórdia, perdão, e, por favor, transformação na vida de cada um de nós. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço, não porque haja nenhum merecimento em nós, mas em nome de Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, cada pessoa, cada família que está aqui nesse momento reunido te ouvindo. Muito obrigada pela certeza da tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém.